Bom dia a todos. Vamos iniciar a audiência pública da Comissão de Economia e Finanças, com a finalidade de debater a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2021, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A audiência será realizada por videoconferência em função da pandemia pelo surto do novo coronavírus. Convido o nobre vereador Ralph Silva para secretariar os trabalhos desta manhã. Bom dia, Ralph. Bom dia, Elza. Prazer estar aqui. Bom dia, secretário Mancini. Eu saudar aqui os vereadores também que estão participando da audiência, Juliana Tivov, vereador da Carlos Santa Maria também, Karine Simões, que também subsecretária do Tesouro Municipal. É um prazer estar aqui participando dessa agenda pública. Obrigada, Ralph. Gostaria de convidar para fazer parte da mesa dos trabalhos o senhor Bruno Mancini, secretário de Finanças de Osasco. Bem-vindo, Bruno. Bom dia. Bom dia, vereadora Elza, nossa presidente, vereador Ralph, os demais vereadores que estão aqui no nosso plenário virtual, Julião, José Carlos Santa Maria, Juliana da Chimote. Prazer estar aqui com os meus colegas, Karine, Lênia, Regiane está ali do lado dela também. Fico muito honrado e feliz de poder estar aqui mais uma vez, prestando contas das nossas finanças municipais. Um ótimo dia, um ótimo trabalho a todos. Obrigada, Bruno. Presentes ainda nesta audiência, Karine Donizete Simões, subsecretária do Tesouro Municipal, Ene de Oliveira, subsecretária da Receita. Fazem parte da Comissão de Economia e Finanças os seguintes vereadores: eu, Elza Natal de Oliveira, como presidente, vereador Fábio Chirinhã, relator, Rafael da Silva, Ralph Silva como membro, Batista de Souza Moreira, Batista Comunidade, membro também, Luiz Carlos Soares de Oliveira, também membro. Informamos que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, canais 7 da NET. Só um instante, Ralph, que seu áudio está desligado. Você pode ligar, por gentileza? Obrigada. Informamos que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canais digitais 7 da NET, 3 da Megabit Telecom, NET e pelo site www.osasco.sp.leg.br, e nos próximos dias o evento também estará disponível no YouTube. Obrigada, secretário. Solicito que anuncie a presença dos senhores vereadores, posto que a audiência pública está sendo transmitida por videoconferência. Senhora presidente, muito prazer, anuncio sua presença como presidente, Elza de Oliveira. Também quero anunciar a presença dos nossos colegas Julião, a nova vereadora Juliana Tivós, José Carlos Santa Maria e a nova vereadora Ana Paula Rossi. Obrigada. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do ofício 11 de 2021. Ofício 11 de 2021, Osasco, 20 de maio de 2021. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Ribamar Antônio da Silva. Assunto: solicitação para a realização de audiência pública. Excelentíssimo senhor presidente, a Comissão de Economia e Finanças solicita a disponibilização do plenário Tiradentes para a realização de audiência pública em sistema de transmissão remota no dia 31 de maio de 2021, às 10 horas, com a finalidade de prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre do exercício de 2021, em conformidade com o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Já que algum problema no som, o som parou de... Oi? Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão ouvindo? Estão me ouvindo? Estão ouvindo, Ralph? Então, a audiência será realizada pela Secretaria de Finanças do município de Osasco em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Para a ciência, os vereadores deverão receber convite por e-mail respeitosamente. Elza Natal de Oliveira, presidente da Comissão de Economia e Finanças.
Obrigada, Ralph. Peço aos vereadores que queiram fazer suas perguntas que se inscrevam com o secretário. E gostaria de informar aos demais participantes, munícipes, que poderão também formular suas perguntas pertinentes ao tema desta audiência pública por videoconferência na página da TV Câmara Osasco no Facebook. Convido o senhor Bruno Mancini, secretário de Finanças de Osasco, para fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição, no caso, o microfone, por 20 minutos. Bom, pessoal, bom dia a todos. Bom dia, Ana Paula, nossa líder do governo, que eu não tinha cumprimentado ainda na minha fala inicial. Eu vou compartilhar esse meu tempo com a Karine, quem vai fazer a apresentação dos dados técnicos, e aí depois a gente pode debater, mas, em princípio, eu queria só relembrá-los um pouco sobre a importância de a gente acompanhar, em conjunto com essa Casa de Lei, as contas municipais. É muito importante que a gente entenda que o orçamento é do povo de Osasco, e os nobres vereadores, como representantes legítimos eleitos democraticamente pelo povo de Osasco, são os vigilantes da boa aplicação desses recursos, né, tanto na responsabilidade de aprovar as peças orçamentárias que são encaminhadas para essa casa, como de acompanhar como a gente está fazendo hoje. Eu tenho uma crítica ao modelo de prestação de contas que a gente é submetido, né, que é estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pelas legislações nacionais, que se preocupam muito com as metas fiscais, os resultados fiscais, e pouco com os resultados sociais. A gente teve aqui a audiência da Comissão de Saúde na sexta-feira, em que foi possível apresentar alguns dos resultados sociais das políticas públicas, mas faltam muitas discussões a respeito da entrega dos serviços e da qualidade das políticas públicas que são apresentadas. Então, a gente gostaria, claro, de seguir o rito legal que está estabelecido para essa audiência, mas que a gente se compromete sempre a estar aqui para discutir e prestar contas a respeito dos resultados sociais também desse nosso governo, para que o crescimento e o desenvolvimento econômico seja convertido e reconhecidamente por esse legislativo, que esse desenvolvimento, esse crescimento se torne políticas sociais de qualidade para todos os nossos osasquenses. Então, vou passar a palavra para a Karine, ela vai seguir com a nossa apresentação, compartilhando a tela dela, e depois a gente volta a debater esses números mais adiante. Ok? Muito obrigado, um ótimo dia. Obrigada, secretário. Eu convido agora a Karine Donizete Simões para fazer uso da palavra por 5 minutos. Bom dia a todos. Ao público que nos assiste, né, pelas redes sociais, pela TV Câmara, aos nobres vereadores, ao Bruno, a Elaine, todos os companheiros aqui também da Secretaria de Finanças. É sempre um prazer a gente vir apresentar, né, os números estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a gente vem apresentar aquilo que vocês aprovaram aí, lei, no meio do ano passado, e com a evolução, agora já, né, do que já ocorreu no primeiro quadrimestre de 2021. O Bruno lembrou que a LRF, ela tem um modelo de metas fiscais. Então, seguindo esse modelo da Secretaria do Tesouro Nacional, da STN, dos nossos reguladores, que é o Tribunal de Contas do Estado, vocês vão ver números muito bons aqui. Eu acho que, como vereadores, como legisladores, como munícipes, né, que estão nos assistindo aqui também, vocês vão gostar dos números. Mas o que o Bruno disse também, nem sempre esses números que a gente apresenta como metas, como cumprimento, ele representa um anseio da população através das políticas públicas, né? É isso que o Bruno vem apresentando já há alguns dias, desde o final do ano a gente tem conversado muito, e refletir esses números que a gente traz aqui
nas políticas públicas do município. Então, muitas vezes, quando eu apresento, parece até que é maquiado, mas não é. São números reais, a gente tem um poder de arrecadação muito grande como município, a gente cumpre integralmente, porque nós somos auditados, agora nós temos também uma Procuradoria-Geral do município, a Controladoria-Geral do município, que são os braços do próprio Tribunal de Contas do Estado, que nos auditam frequentemente, e do próprio STN, o Tesouro Nacional. Então, diante desses reguladores, os nossos números são muito, muito bons. Pode não refletir os anseios da população, através da execução das políticas públicas. Eu vou iniciar agora a apresentação. A partir da Constituição de 88, e a gente vê uma preocupação do governo, né, dos legisladores federais, para que os municípios eles tivessem uma saúde financeira. Então, desde a Constituição, eles já vieram instruindo as audiências públicas para que o poder público ele desse uma ação à sociedade e que a sociedade pudesse participar também. Então, essa audiência pública, muitas vezes, quem está assistindo pela primeira vez, eles têm alguns questionamentos, algumas dúvidas do porquê que é realizado, o que são as metas. Então, eu venho procurando trazer um modelo mais didático, por ser uma nova legislatura e também porque, às vezes, pode mudar o público, né? E aí nunca pode ser que algumas vezes não tenham participado. Então, isso é um atendimento a partir da lei de 1988, da Constituição Federal, e é uma forma de trazer a população, né, para conhecer mais os números e a realidade do seu município. O motivo da realização é atender ao dispositivo no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que veio trazer o quê? Ela veio primar pelo equilíbrio das contas, ela veio pondo limites à Lei de Responsabilidade Fiscal, e ela veio querendo que a população participasse também dessa gestão. Então, abrindo as casas de leis para que pudesse participar a população e ter acesso às contas, aos números do município. Aqui a gente está discutindo as metas fiscais, mas o que são essas metas? São metas previstas anualmente para receitas, despesas, resultado primário, resultado nominal e montante da dívida pública. Elas são estabelecidas no anexo de metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a lei de Responsabilidade Fiscal, ela trouxe no seu artigo 4º que integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias o anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes relativos à receita, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública para o exercício a que se referirem para os dois seguintes. Então, o ano passado, provavelmente até o final de junho, julho, foi aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021. Então, naquele cenário ainda um pouco incerto, de início de pandemia, a gente teve que orçar, né, a partir do poder de arrecadação do município, vendo o cenário federal, como que ficaria. Então, naquele cenário, a gente fez uma projeção e foi aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021. E o que a gente faz agora nessa audiência é acompanhar aquela previsão e ver se está se realizando, se a gente está conseguindo cumprir essas metas. Então, o que a gente pretende demonstrar, né? Que os valores de receitas e despesas constantes da lei orçamentária anual são compatíveis com a meta de receita, despesa e de resultados na lei de diretrizes orçamentárias,
que os valores das despesas autorizadas na lei orçamentária anual poderão ser executados a partir da efetiva arrecadação da receita, de modo a assegurar a obtenção do resultado primário previsto na LDO. Então, primeiro a gente faz a diretriz do que a gente pretende fazer, do que a gente pretende arrecadar no próximo exercício. E depois a gente vem com a lei orçamentária, que é o orçamento em si. Então, são duas peças que elas vêm a partir do PPA. Esse ano ainda a gente tem o PPA vigente, é o último ano do PPA que iniciou em 2018. Então, esse ano a gente tem um trabalho grande também, que começa a preparação do próximo PPA, que é para os próximos 4 anos. Então, a lei de diretriz, ela nasce do PPA e a LOA acompanha isso, que a gente definiu das diretrizes. Então, a gente vem estar demonstrando o que aqui? Que o que a gente estabeleceu na lei de diretrizes orçamentárias, que a gente está cumprindo através da lei do orçamento. Então, quais são os objetivos quando foi criado essas metas? O que pretendia lá no início do novo milênio, lá em 2000, 2001, o que eles queriam? O que os nossos governantes pensavam? Os municípios eram muito endividados, não tinham controle exato com gasto de pessoal, então eles vieram colocando alguns limites. Em conversas com o Bruno, depois ele pode até falar melhor, naquele momento, hoje passado 20 anos, o Bruno acha que é uma outra realidade, da gente ter que acompanhar mais as políticas, que hoje ficou muito amarrado essas metas, né? Mas isso foi necessário lá no começo do novo milênio, porque assim, os municípios estavam muito endividados, eles não tinham diretrizes para seguir quanto ao endividamento, quanto a um gasto com o pessoal. E lá naquele início, o objetivo que foi estabelecer essas metas era para garantir condições necessárias para que a economia crescesse de forma sustentada, direcionando esforços para a preservação do equilíbrio. Então, ela primou principalmente a lei de responsabilidade fiscal pelo equilíbrio das contas públicas, manter a dívida em níveis aceitáveis e dar confiança à sociedade de que o governo garantiria as condições necessárias à estabilidade econômica, controlando a sua dívida, né, e investindo também no município. Então, quando a gente aprovou a Lei de Diretrizes para o Orçamento de 2021, a gente apresentou o coração dessa lei, que são as metas de receita, despesa, resultado primário, resultado nominal e dívida. Então, vamos apresentar individualmente cada um deles. A primeira meta é a de receita. Eu trago alguns conceitos de receita, por conta, como eu disse no início, que às vezes o público não tem a familiaridade com o tema. Então, essa apresentação também eu vou disponibilizar, eu não vou ficar muito na parte teórica, porque na primeira apresentação do ano eu já expliquei melhor. Mas a receita é todo e qualquer recolhimento feito aos cofres públicos, efetivado através de numerário ou outros bens representativos de valores que o governo tem direito de arrecadar em virtude de leis, contratos e títulos. A base da receita pública, ela está na lei 4.320 de 64, no seu artigo 11. Classifica-se a receita nas categorias receitas correntes e receita de capital. Receita corrente é aquela oriunda da arrecadação dos tributos, os próprios e as transferências, contribuições sociais, cobrança de dívida e outras. As principais receitas correntes são as tributárias, que é impostos e taxas, as transferências correntes, que são as cota-parte, ICMS, IPVA e FPM. E essas receitas aqui no município de Osasco são as mais fortes. O grande poder de arrecadação do município de Osasco está nos seus impostos. Receita de capital é aquela proveniente da venda de bens e direitos, da realização de operações de crédito, empréstimos e de convênios destinadas à realização de despesas de capital. As principais receitas de capital são as operações de crédito, alienação de bens e transferências de capital. No município, nos últimos 2 anos, a gente aprovou as operações de crédito, que é um projeto para as políticas públicas, né? Ele ajuda, é um incentivo aqui para o município também, que tem o seu custeio muito alto. Então, vem as operações de crédito, muitas vezes pensam, o município está endividado, vai contratar. Não é bem isso. Isso seria aquele investimento, aquela reforma que você precisa fazer, com taxas de juros mais baixas. E essas operações de crédito, ela viabilizou muitas obras importantes. A gente tem uma boa taxa para pagar, foi aprovada aí também pelo Legislativo.
E o município que consegue essa operação de crédito, ele tem que estar com a sua saúde financeira em dia. Então, é um ponto muito positivo a gente ter, porque essa operação de crédito nossa, ela é contratada com garantia da União. Então, a União garantiu que a gente tem condições de pagar. E como que eles garantiram? Através da nossa capacidade de pagamento e, inclusive, desses números, dessas metas, que a gente mantém em dia, a gente mantém a dívida pública paga em dia, a gente mantém os limites estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal. E essas operações de crédito, são principalmente por investimento na cidade. A gente também tem transferências de capital, que são alguns contratos de repasse, para algumas obras também, com pouca contrapartida, tem algumas que têm uma contrapartida maior. Então, a receita de capital, ela sempre tem que ser para investimentos no município. E a receita corrente, a gente utiliza principalmente no custeio. Aqui é um cenário geral. A STN, ela obriga que os balanços sejam consolidados dos municípios. Então, aqui a gente tem a prefeitura, o IPMO, a FITO e a Câmara. A Câmara não tem receita própria. Então, são números consolidados da prefeitura, do IPMO e da FITO. A gente previu, quando fez a lei de diretrizes orçamentárias, a gente previu uma arrecadação de 3.215.553. Então, no primeiro quadrimestre de 2020, o que a gente arrecadou, ele equivale a 39% do total para o ano. Então, a gente teve uma boa arrecadação nesse primeiro quadrimestre de 2021, principalmente nas receitas correntes, que é essa que eu falo que é o nosso poder de arrecadação maior, que são os nossos impostos. A gente arrecadou de receita corrente 39% do que previu. As receitas de capital, principalmente, são as operações de crédito. Praticamente é só a prefeitura. E a gente previu para o ano 180 milhões. Mas nesse primeiro quadrimestre, a gente já arrecadou 54%, 96%. Isso é uma condição boa também, porque vão liberando esses repasses da operação de crédito à medida que as obras vão sendo realizadas e a gente vai prestando contas. Então, o Osasco, nessa parte, está bem estruturado. A gente arrecada esse valor de capital, que é da operação de crédito, porque a gente já conseguiu evoluir, avançar com as obras e prestar contas, e aí eles vão liberando. Então, assim, nesse primeiro quadrimestre, ele é ao contrário dos últimos anos, em que a gente nunca a gente ia arrecadar o que previa de capital, a gente sempre tinha expectativa e não conseguia. E esse ano a gente vem realizando. E principalmente as nossas receitas correntes, que é o nosso poder de arrecadação. Aqui é só a receita da prefeitura. Ela praticamente reflete a receita total, né? Os números são bem parecidos, 40% do que a gente previu, já arrecadamos nesse primeiro quadrimestre. Então, aqui, do que estava previsto só da prefeitura, 2.905, a gente arrecadou já 1.155, 40%, sendo 39% das receitas correntes e 54% das receitas de capital. Aqui eu trouxe uma pequena evolução referente ao primeiro quadrimestre de 2020 ao primeiro quadrimestre de 2021. Então, se a gente pega a variação geral, no mesmo período do ano passado, em relação ao mesmo período, a receita de Osasco ela cresceu 28,05%, sendo 13% no IPTU, 22% no ISS, 16% na cota parte da FPM, 18% do ICMS, 10% do IPVA e 43% em outras receitas correntes. E as receitas de capital, 99%. Então, como eu disse no quadro da receita, a gente sempre tem a expectativa de conseguir realizar, mas às vezes por burocracia, pela obra não estar andando, a gente acabava não recebendo. E hoje, as prestações de contas em dia, a gente já arrecadou, em relação ao mesmo período do ano passado, 99% maior. Então, num cenário de pandemia, em que a gente previu essa receita do ano passado, assim, com muito medo, com muita austeridade, né, preocupado como que se desenrolaria, Osasco ele vem na contramão dos outros
municípios e até mesmo do país. Ela vem crescendo aqui em arrecadação. Vocês vão ver melhor aqui no próximo quadro. Depois que aprova a lei do orçamento, a gente tem até 30 dias para publicar o cronograma, né, dessa lei, que é o cronograma de entrada e de aplicação da despesa, né, de execução da despesa. Então, a gente tem que fazer, até 30 dias após a publicação da LOA, o município tem que fazer o decreto de execução orçamentária. Então, lá ele rege algumas formas, tramitação de processo e, principalmente, os seus anexos, que é o que a gente utiliza ao longo do ano. Então, quando a gente faz a publicação do decreto de execução orçamentária, o seu anexo 1A e o seu anexo 1B, a gente faz a expectativa mês a mês de receita e de despesa. Então, dentro desse cenário, no período de janeiro a abril, com a expectativa que a gente previu de receita, de receitas próprias, que são imposto de renda, IPTU, ITBI, ISS, FPM, ICMS, IPVA, IPI, e essas demais são os grupinhos que arrecada menos, né? Então, a gente não abriu porque são muitas receitas. O que a gente previu no início do ano é que arrecadaria até abril 727 milhões de receita própria. E a gente arrecadou, nesse primeiro quadrimestre, 801 milhões. Então, a gente teve um excesso de arrecadação de 73.649.511. Então, assim, é um número que surpreende, mas surpreende também porque a gente tomou toda a precaução ano passado para que não tivesse para que não inflasse a receita, porque o cenário era muito incerto naquele momento de previsão. E Osasco, principalmente aí, eu acho que empurrado principalmente pelas plataformas eletrônicas de compras, né, que é o Mercado Livre, o iFood, a Rappi, ela vem aqui aumentando muito a nossa expectativa de arrecadação para esse ano. Então, a gente tem uma visão bem otimista de consolidar um excesso muito bom até o final do exercício. Hoje, esse excesso de arrecadação, ele representa 74 milhões. E parte disso, por que é importante e nos alegra um pouco ter esse número agora no momento? Porque teve eu não sei, não sou da parte técnica da saúde, mas a gente enfrenta um momento de segunda onda a partir do mês de janeiro. E tivemos poucos recebimentos de recursos federais para o enfrentamento da pandemia. Então, desse valor que a gente teve de excesso, a gente já aportou 36 milhões para a saúde. E a gente só recebeu 5 milhões do governo federal para o enfrentamento. Então, assim, além disso, a gente já tinha feito aporte de 20 milhões também para a saúde. Então, assim, era um ano já que a gente não tinha previsão, né? Naquele momento não tinha como definir quanto que gastaria no enfrentamento da pandemia, mas, de qualquer forma, a gente vem sobrevivendo bem com uma arrecadação muito boa e que nos possibilitou fazer um bom investimento nesse momento, naquele momento mais crítico ali, março, abril, e agora ainda aportando recursos para a Secretaria de Saúde. Então, esse foi a primeira meta. É uma meta que a gente cumpriu, principalmente também porque a gente fez uma previsão mais conservadora, né, porque o cenário era incerto, mas Osasco, como sempre nos últimos anos, na contramão, ele vem mostrando o seu poder de arrecadação, uma cidade muito boa de investimento. Aqui eu trago também o conceito de despesa, né, que são os gastos fixados na lei orçamentária ou em leis especiais destinadas à execução dos serviços públicos e dos aumentos patrimoniais à satisfação dos compromissos da dívida pública. A despesa pública ela é prevista no artigo 12 da Lei 4.320 de 64, e assim como as receitas, elas também são classificadas segundo as categorias econômicas. Eu gosto de trazer esses conceitos, porque a gente trabalha o tempo todo com isso, receita corrente, despesa corrente, e são termos que ele vem das nossas leis, das leis que regem a contabilidade pública. Então, depois eu vou disponibilizar essa apresentação também, aqueles que não têm a familiaridade com o tema, pode mandar e-mail aqui para a gente também e pode consultar também as nossas leis. Então, a despesa corrente é aquela destinada a gasto com pessoal e encargos, juros e encargos da dívida,
material de consumo, serviços e encargos diversos, ou seja, os gastos de manutenção de atividades e projetos. Então, a despesa corrente, basicamente, é o custeio da máquina pública. E a despesa de capital é aquela destinada a investimento com obras e instalações, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, inversões financeiras, como aquisição de ações, cotas, partes de empresas, e concessão de empréstimos e amortização de dívida. Então, hoje, a nossa despesa de capital, ela é arcada pelas receitas de capital, que a gente recebeu principalmente pela operação de crédito, que são os investimentos em várias áreas do município, políticas públicas em várias áreas. E também a gente utiliza as despesas de capital no pagamento da dívida. A nossa dívida, ela tem uma saúde muito boa, a gente consegue, ela é uma dívida acompanhada, ela é bem gerida, e ela é um indicador muito bom que eu vou apresentar mais na frente. E a despesa corrente é o custeio geral da máquina pública. Então, quando a gente faz, essa é a segunda meta, é a meta de despesa. E seguindo a lei de responsabilidade fiscal, a gente tem que primar pelo equilíbrio entre essas contas, principalmente o equilíbrio entre receita e despesa. Nesse momento, a gente já liquidou, eu trago números liquidados, que são os números considerados pelo Tesouro e pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, a despesa liquidada é aquela que realmente foi efetivada, que já tem nota fiscal, o produto entregue, o serviço realizado. Então, é essa que ela serve de parâmetros. Nesse momento, no primeiro quadrimestre, a gente tem uma despesa liquidada geral, aqui em todos os órgãos, Prefeitura, IPMO, FITO e Câmara, de 835 milhões. Então, do que tem previsto no nosso orçamento, a gente efetivamente utilizou 27% do orçamento, sendo 742 milhões de despesa e 93 milhões de despesa de capital. Aqui são os números isolados da Prefeitura, ele reflete também o cenário do geral, porque o maior movimento é do município. Então, do que foi previsto de despesa corrente, a gente efetivamente realizou 28%, 636 milhões, e de despesa de capital, 92 milhões, 19%. Aqui é o resultado orçamentário. Então, a gente tem, em relação às receitas realizadas, em relação às liquidadas, que é o que nós somos auditados, a gente tem um resultado orçamentário positivo de 347 milhões. Eu vou explicar esse em relação a empenhado. Nós temos muitos contratos, nós temos contratos grandes com organização social, que rege o hospital, nós temos outros contratos grandes em educação. E esses contratos, elas têm que ser empenhadas para o ano todo. Então, por isso que a gente vê sempre, é comum, não se assustem, é normal no primeiro quadrimestre, a gente ter um resultado negativo em relação à receita realizada e à receita empenhada, porque a gente empenha para o ano todo os contratos. Então, sempre no primeiro quadrimestre é normal ter esse desequilíbrio. Mas nós somos auditados pela despesa efetivamente realizada. Então, o equilíbrio a gente encontra aqui, na despesa liquidada. Então, hoje a gente tem diríamos, um resultado de 29,4% positivo em relação à receita realizada e à despesa executada. Então, nós já vimos as duas metas, né? As metas de receita e a meta de despesa. Então, na receita, a gente viu que a gente teve um excesso de arrecadação, então a gente arrecadou muito mais até do que a gente previu, e até para o período do primeiro quadrimestre. E a despesa também, a gente vem mantendo em equilíbrio. Nesse primeiro momento, quando iniciou o exercício, a gente não fez nenhum contingenciamento, principalmente porque a receita ela já foi prevista assim, com bastante austeridade, muito conservadora. Então, naquele momento, não cabia o contingenciamento. Parte desse excesso que eu apresentei para vocês, hoje eles já estão contingenciados para alguma eventual necessidade. Então, hoje a gente tem um contingenciamento existente e desse valor que a gente teve de excesso, como eu falei naquele quadro, a gente já aplicou uma parte na Secretaria de Saúde. A nossa terceira meta é o resultado primário. Ele é definido pela diferença entre as receitas e despesas orçamentárias, deduzidas as receitas e despesas de natureza financeira. Então, a receita primária é a receita total, que
porque é o nosso poder de arrecadação, é o que a gente pode arrecadar sem a interferência de operação de crédito, sem alienação de bens. E a despesa primária, ela é a despesa orçamentária total, excluídos juros e encargos financeiros e amortização de dívida. Então, é a nossa, diríamos, uma receita pura menos a despesa pura, né? E esse saldo entre a receita e a despesa, ele pode ser deficitário ou superavitário. Normalmente, os da União, vocês têm acompanhado, a União fala muito em déficit primário. Então, o que significaria um déficit primário no momento desse? O município não produz receita primária suficiente de forma de manter o custeio e pagar sua dívida. Só que isso nunca ocorreu nos últimos anos aqui em Osasco. A gente sempre tem apresentado um superávit primário. Então, a gente já tinha feito como meta para 2021 um superávit primário de 44 milhões. Então, a nossa receita primária, menos a nossa despesa primária, nós teríamos um superávit primário de 44 milhões. Como a nossa receita própria, praticamente ela é toda essa receita primária e a gente teve um excesso, nós temos nesse momento também uma meta muito além do que a gente definiu. Esse 44 ele é definido para o ano todo. Pode ser que ao longo do ano se equilibre mais e a gente chegue nele. Mas hoje a gente está muito acima dessa meta. E pode ser que a gente supere essa meta de resultado, que tenha, sim, configurado um superávit primário, porque a arrecadação vem muito boa, do ISS principalmente. Então, hoje, nesse primeiro quadrimestre, nós temos a nossa terceira meta e cumprida, que nós temos 299.052.889 de superávit primário. Então, o que isso quer dizer? Que o município tem condições de manter o seu custeio e pagar a sua dívida. E ainda fazer os investimentos necessários que a cidade necessita. A quarta meta, ela é o resultado nominal. Basicamente, ele é a evolução da nossa dívida pública. Então, ele mede essa evolução, ele representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida de um período em relação a um período anterior. Então, a nossa dívida fiscal líquida em 31 de dezembro era 925.388.186. Em 30 de abril, esse valor está em 637.002.026. Então, nós temos um resultado nominal de 288.386.160. Esse é um número negativo mesmo, é aquele número negativo bom, que ele mostra que nós diminuímos 288 milhões o valor da nossa dívida. Esse valor aí, em dezembro, 925, ele incluía precatório e também já a previsão de operação de crédito, que já tinha entrado uma parte no ano passado. Então, a gente paga a nossa dívida em dia, ela é uma dívida controlada, nós temos bons indicadores na Secretaria do Tesouro, que indica que nós temos uma boa saúde financeira. E a tendência é que diminua mais ainda ao longo do exercício essa dívida. Então, essa é a nossa quarta meta e é cumprida também. É bom sempre frisar que essas metas, se elas não forem cumpridas, ela implica nos municípios não receber as transferências da União. Então, assim, ela é bem rígida, esses controles, e a gente vem controlando isso nos últimos anos e nunca deixamos de receber. Então, a gente controla muito a nossa regularidade, os nossos parcelamentos, tudo que a gente tem aqui, a gente controla de forma que consiga manter o custeio, pagar a dívida e fazer os investimentos. Aqui foi o que foi projetado. A gente projetou para o exercício diminuir a dívida em 125 milhões. Até o momento, no primeiro quadrimestre, a gente reduziu em 288 milhões. A tendência é que a gente consiga manter a fim de cumprir ao final do exercício essa meta. Então, já foram 4 metas aqui. Receita, despesa, resultado primário, resultado nominal, que é a evolução, e a própria dívida em si. Então, a dívida pública consolidada, deduzidas as disponibilidades de caixa, aplicações financeiras e demais haveres financeiros. Então, é tudo que eu devo, menos tudo que eu tenho em caixa. Então, esse número hoje, na nossa dívida, ela está em 637 milhões, igual eu mostrei no quadro anterior. Para acompanhar a dívida, a gente tem que
acompanhar também um denominador. Existe um denominador que em relação ao nosso gasto com pessoal, em relação à nossa dívida, ele representa em percentual. Então, nós temos um indicador muito bom. Eu vou pular um pouco à frente para falar da receita corrente líquida. Aí eu volto depois no quadro da dívida. Então, a receita corrente líquida ela é o somatório de todas as receitas. As tributárias, que estão os impostos, contribuição patrimonial, serviços industriais, transferências correntes e outras receitas correntes, deduzidas as transferências constitucionais legais, que é o Fundeb, acumuladas nos últimos 12 anos. A nossa arrecadação, desde 2017, ela vem numa crescente boa. Então, a gente vê uma evolução. Comparado aos primeiros quadrimestres dos 2 últimos exercícios, é possível ver aí no gráfico, a gente hoje tem uma receita de 2.790.665.029. Em relação a 2019, a gente cresceu mais de 500 milhões a nossa receita corrente. Então, por ter uma boa arrecadação, ela melhora o nosso percentual em relação à dívida. Então, a nossa dívida ela vem diminuindo ao longo dos exercícios, dá para notar aí. Mas o denominador sendo a receita corrente vindo num percentual alto, a gente tem hoje de dívida, representa em relação ao nosso RCL 22,83%. O limite de alerta para os demais municípios é 108% da RCL. Se hoje nós devêssemos 13 milhões, a gente aí teria sido alertado pelos nossos reguladores. Mas nós estamos muito abaixo disso. Então, assim, ela vem diminuindo muito ao longo dos anos. Ela vem diminuindo tanto a dívida em si, como o percentual impulsionado pela nossa arrecadação crescente. Então, aqui são essas 5 metas, que é a receita, despesa, resultado primário, resultado nominal e a dívida. A gente traz também um quadrinho que é de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, aqui eu já apresentei a receita corrente líquida, que ela é o nosso denominador para os cômputos da dívida, e também para o gasto com pessoal. A gente trouxe uma evolução aqui também do primeiro quadrimestre dos últimos 2 exercícios, e a gente vê que percentualmente ela vem diminuindo. Então, sempre nos últimos anos, a gente vem dizendo que como a arrecadação está boa, o percentual ele fica abaixo. O limite de alerta seria 48,6, né? O prudencial 51,30. A gente está muito abaixo, 12 pontos percentuais abaixo do alerta. Mas não quer dizer que a nossa despesa não tenha crescido. Então, assim, a despesa vem crescendo nos últimos anos. A gente teve um bom crescimento agora em relação ao ano de 2020, a gente tem hoje 1.011.171.001 de despesa com pessoal. Como a arrecadação ela é uma arrecadação alta, o nosso percentual está dentro dos limites estabelecidos. O que é interessante aqui é que mantenha-se essa arrecadação, né? Eu disse no início que vocês iam ficar contentes pelos números, são números bons, são indicadores excelentes que a gente tem aqui. Podem não refletir as políticas públicas municipais. Então, assim, aqui a gente vem apresentar os números que são definidos pelos nossos reguladores. Foi tudo estipulado lá no início do milênio, lá no ano 2000, 2001, através da Lei de Responsabilidade Fiscal, e ela trouxe essa autoridade que era necessária para aquele momento, mas até hoje a gente tem que cumprir todos esses limites. Então, assim, eu tenho essa arrecadação, eu estou aplicando na despesa, isso reflete... não temos como mensurar aqui a Secretaria de Finanças, a parte técnica que apresenta os números, que acompanha esses números e acompanha toda a legislação e presta contas ao tribunal, nós não temos como responder se esses números estão suprindo as políticas públicas e os anseios da população. Mas o que nós podemos garantir? Nós podemos garantir que Osasco tem uma saúde financeira que está na contramão dos outros municípios, que tem um poder de arrecadação muito bom. Eu acho que é isso. E aí o Bruno pode complementar agora com... E a gente está aberto aos questionamentos. Muito obrigado, Karine. A Karine que representa a nossa equipe toda, que trabalha muito todos os dias para garantir esses resultados da saúde
saúde financeira. Claro, o trabalho em equipe é sempre fundamental, junto com as outras secretarias também que mantêm a responsabilidade na hora de utilizar esses recursos públicos. Eu acho que a Karine cada vez mais está se aperfeiçoando em ser mais clara e fazer do orçamentês, né, essa linguagem traduzida para o português para que todo mundo consiga entender. Então, só queria agradecer mesmo toda a nossa equipe, em nome dela, da Regiane, da Elaine, todas as guerreiras que estão lá na Secretaria de Finanças, e nos colocar à disposição para tirar qualquer dúvida. Realmente, os números são muito positivos. A gente tem uma crescente muito grande de evolução em relação a esses indicadores fiscais, e isso faz com que a gente esteja em condições de fazer uma discussão pela cidade, principalmente nessa recuperação da pandemia, tanto do ponto de vista de saúde, como do ponto de vista social e econômico, que possa reverter todos esses resultados fiscais em boas políticas e serviços públicos para o nosso povo. Então, fico à disposição, presidente, demais vereadores, membros da comissão, para esclarecermos o que for necessário. Obrigado, Bruno. Obrigada também à Karina, que fez a sua exposição, sempre muito esclarecedora. E agora nós vamos abrir para essa parte da audiência, para que os nobres vereadores inscritos façam suas perguntas. Para aqueles que ainda não se inscreveram, por gentileza, se inscrevam no chat. Eu vou abrir para que o vereador Julião faça a sua pergunta. Presidente, vereador Julião. Julião, está online? Eu falei, não está. Está online, mas não está aparecendo a foto dele. Tem mais algum vereador que gostaria de... A vereadora Juliana. A vereadora Juliana Tivoz está inscrita. Por gentileza, Juliana, fica à vontade. Você tem 3 minutos. Bom dia a todas e todos que estão participando da audiência. Fico muito feliz de estar aqui participando com todos. O Bruno iniciou essa audiência falando da questão de que a gente não consegue enxergar como que os programas sociais estão sendo atendidos com relação a isso. E eu vejo que tem uma necessidade muito grande da gente discutir também a questão da lei de livre acesso à informação junto com essa questão. Porque se traz um relatório pautado, por exemplo, nos gastos que as secretarias tiveram, a gente consegue mais ou menos ter um patamar do quanto foi gasto com relação aos programas sociais de cada secretaria. Fica um pouco mais tranquilo para quem está assistindo, inclusive acompanhando a prestação de contas, visualizar aonde está sendo gasto junto com os programas sociais, essas questões do orçamento. Até porque são muitos dados técnicos que dificultam para quem está assistindo participar, entender e fazer isso, né? Junto com isso, eu quero fazer uma colocação sobre o controle social do orçamento. Acho que é muito importante a gente lembrar da Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, que prevê o livre acesso à informação. O nosso portal da transparência, ele é colocado de uma forma que a população não consegue encontrar com facilidade a informação que está buscando, e aí eu tenho acompanhado o edital da Lei Aldir Blanc, e também com relação aos suplentes. O Bruno participou conosco também, junto com os artistas, mas a dificuldade de acompanhar no dia a dia o portal da transparência, para que a gente acompanhe de forma popular mesmo, né, para poder ter o controle social do orçamento, é muito difícil, porque a gente não consegue acessar as informações necessárias. E aí tem que ficar o tempo todo pedindo informação por meio de ofício. Isso é muito complicado, né? E para nós, vereadores, a gente ainda tem o benefício de mandar um ofício, buscar informação e ter a resposta. A população que realmente se interessa pelos conselhos populares, pelas transparências, também quer ter acesso aos envios de relatórios. E é visível o crescimento da receita osasquense. Na pandemia mesmo, Osasco não parou de crescer, não parou de receber grandes empresas. Isso está sendo revertido contra a população. E aí, sim, vai entrar também
com relação aos programas sociais, não tem como a gente não fazer olhar, né? Quero lembrar da importância da participação dos agentes de participação popular, né, dos conselhos populares, para que a transparência ocorra, para que seja feita essa divulgação de forma mais transparente possível e a gente conseguir fazer aí uma participação popular junto com o governo. O papel da sociedade civil, como era no orçamento participativo, é muito importante para o entendimento, compreensão e até a proposta de atividades que a gente possa ver com o social. No CRAS, por exemplo, como está sendo feito isso, nessas parcerias? E aí é uma pergunta que está sendo feita no Facebook, como que é feita a transferência dos dados dos programas sociais, se os próprios CRAS estão fechados nesse momento de pandemia, como está sendo feita essa ligação? Está passando os dados? Quem está recebendo esses dados? De que forma está sendo feito isso? Pensar em mais transparência e de uma forma mais popular, para que a população realmente consiga participar do orçamento. É isso. Passa a palavra. Obrigada, vereadora Juliana da Ativoz. Eu pensei no Bruno, falei Bruna, me perdoe. Bruno Mancini, nosso secretário de Finanças, vai responder às suas dúvidas. Obrigado, vereadora Juliana, toda a mandata da Ativoz, muito participativa nas discussões que a gente tem feito a respeito do nosso PPA, assim como a equipe da pastora Cristiane Legato, da Elza, estou vendo aqui o Batista também. Como que a gente trata os dados do portal da transparência é uma discussão que a gente tem tido recorrentemente na nossa equipe, né? A lei de transparência é uma lei ainda anterior, vereadora, que é a lei 131 de 2009, que estabelece uma série de critérios que obriga os municípios a adotarem a respeito da forma como emitem os relatórios dos portais da transparência. E o nosso é um dos portais que atende com maior número de itens toda essa legislação e vai ainda um pouco além, com informações claras sobre as metas e os resultados sociais também, além dos resultados fiscais que a gente tem falado aqui. Ocorre que a nossa legislação, e aí vocês são legisladores e sabem como é a dificuldade de se adaptar às leis, o mundo jurídico, né, da administração pública, às demandas e questões sociais da modernidade, a gente precisa criar portais que conversem, que sejam acessíveis por pessoas e por máquinas, né? Então, o nosso portal ele tem dispositivos que você consegue baixar todas as informações com toda a série histórica para fazer a comparação, só que isso requer uma tecnologia que ela é distante da grande parte da população. Então, é um trabalho mesmo da gente vir aqui, né, chamar as pessoas para participarem, discutirem, fazerem os questionamentos. Infelizmente, a gente, com a pandemia, tem tido menos oportunidades de fazer essa discussão mais próximo de onde as pessoas estão, né? A tecnologia, por mais que muitas das vezes garante que todo mundo possa participar, é muito excludente também, porque a gente sabe como a exclusão social também se manifesta na exclusão tecnológica. No entanto, eu posso me comprometer, e aí acho que a gente pode fazer algumas oficinas junto aos vereadores dessa casa, para que possam colocar nos seus canais de comunicação, nas suas redes sociais, de repente até no próprio portal da Câmara, um guia de como acessar as informações que a vereadora está nos questionando, né? No nosso portal da transparência, a gente tem lá um menu que é de contas públicas, no qual, se a gente colocar lá no menu despesas, você pode acessar as despesas por função de governo, por ação orçamentária, por programa, ou por secretaria, por órgão. Então, ele consegue demonstrar isso. Óbvio que isso não está tão fácil e conectado com os resultados de cada secretaria também. Então, isso tem numa outra sessão. A gente mantém uma plataforma que já foi premiada e reconhecida internacionalmente, que é o Visão 360, que estabelece quais são as metas de governo
e os projetos que dão conta dessas metas por percentual de execução. Claro que não estão associados a todas as despesas públicas, porque a gente tem despesas que são de outra natureza, que não são destinadas diretamente aos projetos estratégicos, mas também é uma alternativa de conseguir acessar essas informações. Agora, é muito importante que a gente faça esse trabalho mesmo que a vereadora está mencionando, de empoderamento das instâncias participativas que já estão instituídas, que são os conselhos municipais. Nós tivemos a honra de poder fazer uma reunião e chamar, né, nem todos puderam participar, mas todos os conselheiros municipais para participarem da construção do plano plurianual, né, e depois seguiram muitos desses conselheiros acompanhando todas as outras oficinas. Isso tem repercutido num trabalho muito bacana. A gente acabou de encerrar a fase diagnóstica e já começamos a trabalhar pela construção dos programas e as ações que vão dar conta de enfrentar esses desafios que foram levantados. E precisamos realmente, e aí contamos com os vereadores, né? Eu acho que é papel também dos representantes do povo franquearem para os cidadãos esses espaços de debate, de discussão, nas modalidades em que for possível durante a pandemia e logo que as coisas normalizarem, que a gente possa se dedicar também a ouvir as pessoas mais de pertinho, né? Então, esses são os pontos e eu me coloco aqui à disposição com toda a nossa equipe para fazer um guia aqui junto com vocês, gravar vídeos, tentar fazer uma facilitação para poder acessar essas informações que estão lá disponíveis no portal da transparência. Tá, joia, Ju? Não sei se eu te respondi. Vereadora Juliana, foi esclarecedora as respostas do secretário? Foi. Mas depois eu gostaria de discutir um pouco mais a questão da participação popular, para que a gente chegue num objetivo, até porque agora na pandemia as pessoas estão conseguindo acessar mais, né? A gente teve que se adaptar à nossa realidade virtual e estão conseguindo acessar de casa. Eu conheço várias pessoas, por exemplo, que estão cuidando da sua casa, fazendo participação em várias reuniões, então elas estão conseguindo acessar esses movimentos virtuais, né? Então, acho que é importante a gente pensar, sim, nessa forma de ampliação, mesmo que seja virtual, para poder atender a população da melhor forma possível. Acho que hoje a gente está conseguindo, embora não atinja a periferia, mas uma boa parcela da população está conseguindo acessar, né, as redes sociais, consegue já usar o Zoom, consegue usar esses mecanismos, e a gente usar mais desse mecanismo também de polícia pública, né, para trazer esse caráter da legalidade também, de todos os mecanismos que a gente tem para a nossa prática do dia a dia. É isso. Sem dúvida, vereadora Juliana, muito obrigada pela sua participação. Não há mais nenhuma outra pergunta de algum vereador, ainda dá tempo? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Batista? Sim, bom dia. Bom dia, vereador. Você tem 3 minutos para fazer a sua pergunta. Por gentileza, fica à vontade. Não é nenhuma pergunta, né? Na realidade, assim, a gente confia no governo, né? E é importante o que a Juliana falou, por conta, né, da população agora está tendo acesso mais à internet, né? E é mais parabenizar mesmo o nosso governo aí pelo essa elevação positiva aí, né, dos números, e que tudo isso possa ser revertido de fato à nossa população, ao nosso povo mesmo, né? E principalmente na questão da saúde, né? Onde a gente melhorou bastante, mas tem muita coisa para ajustar ainda. Mas parabenizar o Bruno, é um cara que acompanha faz tempo já, um cara muito sério, profissional, né? E toda a sua equipe aí, que ele não faz nada sozinho, mas deixar registrado que o nosso povo tem que ser beneficiado de fato, né? Os números são bons, a tendência é melhorar, então a gente precisa que essa receita seja gasta de fato com o povo, né? Porque ainda melhorou muita coisa, mas tem muita coisa para
para poder melhorar, né? Parabenizar também a Karine aí pela explanação e um forte abraço a todos. Vou continuar por aqui. Muito obrigado. Obrigada, vereador, pelo seu comentário. Mais algum vereador gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta? Gostaria, Elza, presidente. Bom dia, Ana Paula Bom Rossi, dia. nossa líder do governo. Fique à vontade, vereadora, você dispõe de 3 minutos. Obrigada. Bom dia a todos. Eu quero apenas registrar aqui, né, o meu agradecimento, a forma como a Karine sempre se expõe nas nossas audiências públicas, ela sempre tem essa preocupação de apresentar de uma forma bastante didática, acessível, né, com essa preocupação, esse cuidado que nós temos hoje uma Câmara renovada, com vários novos vereadores. Então, assim, a sua sensibilidade de apresentar sempre foi dessa forma, e eu quero, assim, agradecer esse cuidado que você tem, essa transparência, também o secretário Bruno Mancini, ao novo olhar, né, esse olhar, essa preocupação de olhar para a parte mesmo social, para a prestação de serviço, não ficar uma coisa tão fria quanto apenas uma prestação de contas que é lógico, é importante, ela tem que ser feita, mas assim, com esse outro olhar mais humano e mais acolhedor, isso tem feito toda a diferença na nossa atual administração do prefeito Rogério Lins. E, mais uma vez, me coloco aqui à disposição dos nobres pares, qualquer dúvida que tenham também, eu estou aqui como líder do governo, à disposição de todos, mas eu gostaria só de registrar mesmo esse agradecimento pela forma respeitosa com que vocês têm tratado a Câmara e todos os nossos vereadores. Muito obrigada. Muito obrigada, excelentíssima vereadora Ana Paula Rossi, nossa líder de governo. Bom, não havendo mais perguntas e nem comentários dos vereadores, nós vamos abrir para comentários dos internautas. Nós não temos perguntas dos internautas, nós tivemos vários comentários aqui acerca da nossa audiência pública, mas há um comentário aqui da Andréia Vieira, que eu gostaria de... André, perdão, gente. André Vieira, obrigada pela sua participação. Ele comenta o seguinte, secretário Bruno Mancini, aumentar em 13% a receita do IPTU é arrancar o couro do povo. E a gente é uma democracia, a gente comenta aqui e, obviamente, o Bruno, nosso secretário de Finanças, está à disposição para responder a respeito desse comentário. Obrigada. Obrigado, André. Só a título de esclarecimento, a Elaine, também nossa subsecretária da Receita, está aqui, ela pode falar um pouco. Esse aumento da arrecadação de IPTU não quer dizer aumento de IPTU, muito pelo contrário, a gente está com o IPTU sem ser reajustado já há bastante tempo. Esse é o incremento da receita de IPTU, então mais pessoas pagando o IPTU. A nossa inadimplência esse ano ela está absolutamente controlada, né? Mesmo na crise as pessoas têm conseguido pagar os seus impostos. Então esse incremento da receita de IPTU ele é em decorrência do aumento da arrecadação, não necessariamente da taxa do IPTU, né? O IPTU ele é reajustado por dispositivo legal a partir da FMO e isso tem sido controlado desses últimos tempos. A Elaine, se quiser completar com alguma outra informação, mas agradecemos ao comentário do André. Bom dia a todos. Só reforçando mesmo o que já disse o Bruno, tá? Que, na verdade, não houve um aumento do IPTU, tá? O que houve foi a atualização monetária, tá? Que isso ocorre todos os anos com a atualização da UFMO, tá? Que nesse ano foi de 4,86% e 81%. Isso. 4,8%, tá? Então, na verdade, o que houve foi uma recomposição, né, uma atualização do valor do imposto, e não um aumento real. Obrigado, Elaine. Muito obrigada, Elaine, pelo esclarecimento, e obrigada também ao André Vieira
pelo seu comentário e também pelos demais comentários dos nossos internautas. Posso? Bom, encerrada as perguntas do público e também dos vereadores, eu passo a palavra para o secretário de Finanças, Bruno Mancini, para que faça as suas considerações finais. Bom, só queria agradecer mais uma vez a participação de todos os vereadores, os cidadãos que têm nos acompanhado também nessa audiência, colocando toda a nossa equipe, em nome da Karine, da Elaine, da Regiane, que estão aí hoje na audiência à disposição para qualquer esclarecimento. Eu estava aqui falando e aí recebi uma mensagem de que tem um contribuinte lá na secretaria que gostaria de marcar uma reunião para falar sobre o IPTU. A gente já agendou para falar com ele. Então, todo mundo que aparece em qualquer questionamento, qualquer dúvida, a gente atende com toda a cordialidade. É importante mencionar que Osasco está remando realmente numa direção oposta à maior parte das cidades brasileiras, porque há um compromisso muito sério dessa gestão do prefeito Rogério Lins em sermos responsáveis do ponto de vista fiscal, mas principalmente sermos responsáveis do ponto de vista social, de tentar fazer com que esses recursos sejam aplicados da melhor forma possível para garantir o máximo de serviços e políticas públicas que vão fazer mais a diferença na vida das pessoas. Então, essa condição atual que a gente tem, ela é muito favorável e é o que tem garantido a gente enfrentar essa pandemia e todos os efeitos decorrentes dela. Eu queria agradecer mais uma vez essa Casa Legislativa, essa casa que sempre foi parceira, nessa nova composição de vereadores com os quais a gente representa muito. E agradecer aqui em nome da Elza toda a participação de todos os vereadores, que sempre de forma muito democrática e respeitosa fazem um bom debate, e a gente está sempre disposto a fazer isso. Nesse sentido, eu fico à disposição, Elza, demais vereadores, sempre que precisarem, a gente está lá trabalhando e fazendo o possível para esclarecer todas as dúvidas. Muito obrigado, um ótimo dia, ótima semana a todos. Obrigada, Bruno Mancini, sempre cordial, sempre com muita gentileza. Nos trouxe aqui esclarecimentos reais e super importantes e democráticos para a nossa política. E na pessoa do Bruno Mancini, que é o nosso secretário de Finanças, eu gostaria de agradecer todos os componentes da sua assessoria. Parabéns pelo trabalho que a Secretaria de Finanças vem fazendo ao longo desse primeiro quadrimestre, que nós vimos um resultado bastante efetivo. Muito obrigada, Bruno. Obrigada aos nobres vereadores, em nome da nossa líder de governo, Ana Paula Rossi, ao Ralf Silva, nosso secretário, hoje que auxiliou os trabalhos aqui, a todos da nossa comissão e aos demais participantes dessa audiência pública. Eu agradeço também, exato, a todos os membros da comissão, o vereador Fábio Chirian, ao Julião, ao Ralf, que eu já mencionei aqui, ao Batista Comunidade. Agradeço também a todos os munícipes que, por meio da TV Câmara e também das redes sociais, trazendo democracia, prestigiaram essa audiência pública por videoconferência. Espero que em breve possamos ter aqui audiências públicas presenciais, para que possamos ter aí um contato mais caloroso e poder falar um pouquinho mais sobre a nossa cidade. Eu agradeço aos servidores dessa Câmara que organizaram e trabalharam nessa audiência pública, em nome do nosso querido bom dia a todos, uma ótima semana. Declaro encerrada a presente audiência pública.